Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Ele era fustigado, açoitado, ele era açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Quando o viram andando sobre o mar, eles ficaram amedrontados, aterrorizados e disseram: é um fantasma? Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não temam, sou eu. Não tenham medo. Coisa linda. Não tenham medo, sou eu. Senhor, disse Pedro. Quem que disse? Pedro. Se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam. Dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós damos a ti a honra, o louvor e a glória. Nós declaramos, Pai, que tu és a nossa esperança, a nossa paz. Que tu és, Pai, o fôlego da nossa vida. Coisa maravilhosa está na tua presença. Ministra em nós, Pai, tira a inquietação, tira a distração. Tira, Pai, toda a preocupação do nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nos faz descansar na tua presença. Nos faz receber a tua palavra. Nos faz nos alimentar dela. E gera vida em nosso ser através dela. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 que nós lemos aqui, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Eu queria que você prestasse atenção, irmãos, porque eu sei que é um texto bem conhecido dos irmãos, bem simples, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades aqui. Quando Deus começa essa história, diz assim a palavra: logo em seguida Jesus insistiu. Em outras versões diz impeliu. Em outras versões o Senhor ordenou. E aqui diz insistiu para que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem. Irmãos, quando Deus insiste conosco, ou quando alguém insiste com a gente, é porque na verdade é algo que nós não queremos muito fazer. Amém? Porque se eu quero fazer algo, eu faço de pronto, faço rápido. Eu faço sem ninguém precisar mandar. Mas quando alguém manda, e manda uma segunda vez, e insiste naquilo que é mandado, é porque, irmãos, nós não estamos muito afim de fazer. Uma pergunta que eu fiz aqui,
um dia desses para trás: pode o Senhor enviar os seus filhos para a boca do furacão? Pode Deus enviar os seus filhos para o meio de uma tempestade? Está aqui a resposta. Sim, Ele pode. Ele não só pode, como Ele faz, muitas vezes. Eu quero dizer que na sua vida, aquilo que você chama, irmão, muitas vezes de problema, aquilo que você chama de tempestade, aquilo que você chama de deserto, Deus chama de treinamento. Deus chama de um tempo de treinamento, onde Ele está forjando a sua fé, forjando o seu caráter, forjando a sua persistência. Eu dizia na reunião de governo para os irmãos aqui que é um tempo muito agradável de Deus para nós. Isso não quer dizer que seus problemas terminaram, isso não quer dizer que está todo mundo, sobrando dinheiro. Eu estou querendo dizer que ainda nas crises, ainda nos problemas que temos tido, eu sinto como um tempo de bonança. Eu sinto como um tempo em que Deus está disposto a liberar milagres no nosso meio. Sabe quando você pega uma picareta e você começa a cavar num terreno, cavar, eu quero abrir um poço. Aí você vai cavando porque é terra e parece que está fácil, e vai indo, vai se alegrando. Os trecheiros aí já fizeram assim, ó. Já conhece como é que é. E de repente, você encontra uma laje. De repente você encontra uma baita de uma pedra embaixo que a picareta não passa naquilo de jeito nenhum. E a cada batida que você dá, canta, pim, sai até a faísca. E aquele negócio não se move dali. E parece que na nossa vida funciona assim. Nós vamos cavando, chega um momento, irmãos, que encontramos uma laje. Que a gente bate, mas ela não se move. É aquele tempo, irmão, que parece que os céus estão de bronze. É aquele tempo que parece que nossas orações não têm resposta. Que parece que aquilo que fazemos, todo nosso sacrifício em servir a Deus, não tem resposta. Mas eu quero dizer para você, irmãos, persista. Nós estamos vivendo um tempo de milagres, como diz o Mário. Por quê? Porque nós oramos uma semana, e oramos 2, e oramos 3, e nada aconteceu, mas nós oramos 4, e nada aconteceu, mas nós oramos 5, e oramos 1 mês, e oramos 2, e no momento a glória de Deus vai se manifestar. No momento os céus vão dar as respostas que os seus filhos estão buscando. Aquela laje, ela vai ser transpassada, e você vai encontrar, irmãos, águas. Você vai encontrar águas vivas. Você vai encontrar águas no Espírito, mas não pode desanimar. Aqui nós estamos diante de um milagre. Um homem chamado Pedro, que fala muito comigo. Esse homem, querido, era um dos discípulos que confiava, que acreditava em tudo que Jesus falava. Talvez dentre todos eles, o que tivesse mais fé. Enquanto Tomé leva, uma fama de incrédulo, Pedro seja o homem mais ativado para se mover sob uma palavra. E é isso que eu quero dizer para você aqui. Pedro era predisposto, ele tinha todas as características para se mover sob quer dizer debaixo de uma palavra. Todo homem, irmãos, que quer se mover debaixo de céus abertos, ele vai ter que ter 3 coisas principais. Primeiro, uma palavra. Você vai ter que ter uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra que te dirige. Uma palavra que te dá rumo, que te dá destino. Todo homem, para se mover debaixo de céus abertos, se mover por fé, ele vai ter que ter uma palavra. Número 2, ele vai ter que ter fé suficiente para crer na palavra que ele recebeu. Porque muitas vezes nós recebemos palavras, mas aquilo fala, muito difícil isso. Em terceiro lugar, é tendo fé naquela palavra, você se mover sobre ela. Porque tem muita gente que crê e fica esperando. Pega aquele texto que a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, e ele fica esperando a vida inteira. E não faz coisa nenhuma. Enquanto Deus, querido, já te deu a palavra, já te deu fé suficiente para que você creia. Então você precisa se mover nesta palavra. Esse homem chamado Pedro,
ele era um homem que Lucas 5 fala quando ele foi chamado de uma pesca maravilhosa. Fala que ele havia pescado uma noite inteira. Fala que a história nos conta que Pedro, ele era o mais velho dos discípulos de Jesus. Ele era o mais velho deles. E diz ali que ele era um empresário da pesca. Ele não era um Zé Mané, irmão. Ele era um empresário da pesca. Ele tinha uma série de embarcações. E ele, juntamente com Zebedeu, que era pai de Tiago e de João, ele era sócio desses homens. E ali eles trabalhavam durante todo o tempo na pesca. E você sabe muito bem que ele chega e pesca uma noite inteira. Lucas capítulo 5 fala isso. Pesca, 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 pesca. E não pesca nada. Sabe o que eu quero dizer para você? A pesca era o serviço dele. A pesca era o trabalho dele. Ele não era um pescador, isso não era o hobby. Aquele cara que vai para a roça, põe a canoa no rio, ou vai para o mar pescar no fim de semana para pegar um peixinho. Aquilo era o pão de cada dia. Aquilo era o serviço dele. Assim como você tem o seu serviço, assim como você tem a sua atividade, assim como você tem o seu trabalho, esse era o trabalho de Pedro. Pedro se alimentava disso, e toda a sua família, e toda a sua aldeia se alimentava disso. Então pensa alguém que planejou durante todo um tempo, que planejou durante todo um dia, preparou seus apetrechos, saiu ao mar para pescar, e os homens pescavam à noite. Na minha família tem pescadores, os tios da minha mãe eram pescadores, viviam numa ilha, chamada Ilha da Marambaia, lá no Rio de Janeiro. A pesca desse tempo já era uma pesca de arrasto, uma rede grande, com chumbos na ponta, em que se jogavam, iam jogando a rede, e o chumbo vai levando a rede para baixo, vai levando a malha para baixo. E a malha fica pronta. Não é aquela pesca que vai tarrafiando. Você arma a malha inteira, como se fosse uma parede, e deixa ali durante toda a noite. No início da manhã, você vem rastando. Eram 2 barcos, um barco pega a direita, outro barco pega a esquerda, e eles vêm fechando, vêm fazendo uma gota, e traz no arrasto tudo aquilo que estava no meio. Sabe o que acontece? Pelo tesar da rede durante a noite, você vai vendo como está a sua pescaria. Você vai vendo como é que está. Como que está o carregamento de peixe. E aqueles homens saíam para pescar à noite. Por volta de 6 da tarde eles estavam saindo e retornando por volta de 6 da manhã. Eles passavam um período noturno no trabalho. Mas quando vai vencendo o dia, 6, 7 horas, 8 horas, 9 horas, Fabiano, 10 horas, Marquinhos, 11 horas, meia-noite, aqueles homens vão vendo que não tem nada, vai vencendo o seu tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai vencendo o tempo. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Vai vencendo o seu tempo. O dia vai nascer. E naquele dia, nós não pescamos coisa nenhuma. Naquele dia nós não temos o sustento para a nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas aldeias. Eu não sei você que está aqui, que é pai de família, e que já passou por uma situação como essa, de dificuldade, de ter alguma coisa para se levar para sua casa, de ter dificuldade de levantar um recurso para pagar uma dívida, e por causa disso ter problemas com a sua casa, com o seu nome. E eu não sei se você já passou pela oportunidade de ver que o tempo estava se esgotando, o prazo para pagar determinada coisa, o prazo para arrumar um determinado dinheiro. Estava passando aquele prazo, o seu tempo estava se esgotando. E sabe o que acontece? Esgotou o tempo. Eles vêm, puxam as redes e não tem coisa nenhuma nas redes. As redes vêm cheias de quê? De sujeira. Peixe eles não pescaram, mas toda pesca que não traz coisa boa, traz coisa ruim. Você entendeu o que eu falei? Toda pesca que não traz coisa boa, traz coisa ruim. Aquela rede veio cheia de pedaços de pau, vem pedaços de alga, vem uma série de coisas. E quando eles trazem aquelas redes ali naquele momento, na sua decepção, na sua crise, na sua tristeza, eles começam, diz a Bíblia, a lavar as redes. Por quê, irmão? Porque não pode parar.
Por quê, irmão? Porque um dia de insucesso, uma noite de derrota, irmãos, não é o fim da guerra, não é o fim da vida. Então eles pegam as suas redes, começam a lavar, tirar o sal daquela rede, tirar o lixo que está naquela rede. Por quê? Porque na próxima noite eles terão que pescar novamente. Sabe o que nós temos aprendido aqui? Até o Marquinhos ressaltou isso aqui nos casais. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por que muitos casamentos se acabam, irmãos? Porque vão levando dia após dia o mal da semana passada, do mês passado, do ano passado. E quando você confronta a sua esposa, quando a sua esposa confronta você, você fala, mas você não lembra, irmãos. Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor falou isso na sua palavra. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E quando nós falamos disso, querido, eu quero lembrar isso que ele falou nos casais ontem, que é algo sobrenatural. Efésios capítulo 4, verso 26 diz assim, olha: quando vocês ficarem irados, não pequem. Minha versão, NVI, diz assim. Na sua deve dizer assim, irai-vos, mas não pequeis. Qual que é a tradução disso, pastor? Irai-vos, mas não pequeis. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então você pode se irar, amém? Que a Bíblia está dizendo, quando você ficar irado, mas não pode pecar. Mas qual é o pecado que a palavra está se referindo? Continua aqui dizendo, quando você ficar irado, não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não é isso, Marquinhos? O que a Bíblia está dizendo? Quando eu me iro, estou irado, estou nervoso, estou igual aquele pitbull mostrando os dentes. E eu permito que o sol se ponha, ou seja, o dia se acabe, sob a minha ira, aí eu pequei. Porque o Senhor está dizendo, querido, na sua casa, nos seus relacionamentos, não somente no casamento, e principalmente na sua aliança, não permita que o sol se ponha sob a sua ira. Eu quero dizer para você, irmão, o leito do casal não é lugar de contenda, é lugar de paz. E é ali naquele lugar, irmãos, que a ira tem fim. E existe no relacionamento um altar de restauração ao Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, que tanto bom, tanto ruim, tanto bravo, tanto coisa, irmão, não vá para a casa da mamãe, não vá para a casa do papai, nem da titia. Não vá dormir na sala. Porque é exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Mas o que é não pecar? Olha a minha versão. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que diz o próximo versículo? O que diz aí? Joga para mim. O que diz o próximo versículo? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, pastor? Eu dou lugar ao diabo quando eu deixo que o sol se ponha sobre a minha ira. Quando no meu relacionamento, irmãos, acabou o dia e eu não chego com a minha esposa, olho nos seus olhos e falo, vamos orar juntos, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz. Eu quero que você me fale o que está acontecendo, vamos orar, vamos cancelar isso, vamos entrar em aliança, porque a Bíblia diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Amanhã, querido, já tem a parcela de mal reservada para amanhã. Eu quero dizer para você que todos os dias que você viver nessa terra, existe uma parcela de mal liberada para este dia. E se você não descarrega no hoje e junta com o mal de amanhã, vai chegar depois de um tempo, você não aguenta mais. Você está sobrecarregado, cansado, estressado, se separando, se divorciando, largando os filhos. Por quê? Porque o mal vai aumentando dia após dia. Mágoas, raízes de amargura vão se completando. Até que venha o que Satanás está dizendo, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Então, quando eu vou dormir, irmãos,
em contenda, em confusão com a minha esposa e com o meu marido, eu estou dando lugar ao diabo, permitindo que o sol se ponha sobre a minha ira. E o que é dar lugar ao diabo? Vou falar uma coisa, você sabe que eu sou meio grosso, né? Quando você sai da sua cama e vai dormir na sala, um demônio dorme no seu lugar. Não deis lugar ao diabo. O que é isso? É dar lugar. Você está saindo e está abrindo lugar para algo maligno. Quando a mulher sai da cama e deixa a cama vazia e vai dormir na casa da mamãe, deu lugar no seu leito para que uma entidade durma no lugar dela e semeie confusão na cabeça do seu esposo. Por isso, se eu fosse você, eu guardava bem o que era seu, entrando nos princípios daquilo que a palavra nos ensina. Basta cada dia a parcela do mal daquele dia. Vai dormir, irmãos, e pensa tudo ruim que aconteceu naquele dia. Deleta isso, acaba com isso. Lava as suas redes. Porque quem não lava a rede, irmãos, mata a sua alma. Lava a sua rede, tira o lixo da rede. O que é rede? Aquilo que você angaria coisas boas para o seu dia. Se você pescou um dia inteiro e não pescou nada e só veio a sujeira, lave as suas redes. Amanhã você vai precisar delas e elas terão que estar limpas. Amém? Aleluia. Elas vão precisar estar limpas. Relacionamento no trabalho, irmão, confusão. Nossa, não aguento mais esse vizinho, não aguento mais esse xarope, não aguento mais esse chefe. Acabou o dia, irmãos. Deleta a parcela de mal daquele dia. Se liberta para começar um novo dia. Para que não vá a medida de maldade de cada dia se pondo uma sobre outra. Quando Pedro chegou e estava, decepcionado, estressado com aquilo que estava acontecendo, lavando as suas redes, já indo para casa trazer a resposta da decepção, já indo para casa trazer aquela notícia de crise, nós não temos nada hoje para comer. Nesse momento que ele está lavando as suas redes, acabando de lavar as redes, ele ergue os olhos e vê o carpinteiro de Nazaré. E vê alguém que se posicionou na frente dele dizendo assim: eu posso ajudar você. Alguém que disse assim: você não pescou nada, né? Está triste, fadigado, seus filhos estão com necessidade dentro de casa, seu tempo terminou e você não cumpriu o seu prazo. Deixa eu falar uma coisa, vem comigo. Deixa eu falar uma coisa, vem comigo. Jesus entra naquele barco, precisava desse tempo. Jesus entra naquele barco, começa a ministrar do barco de Pedro, e Pedro está ali ouvindo aquilo. Depois que acaba, você sabe a história, Jesus fala assim: vamos agora, lança-te ao mar, vamos pescar. Irmãos, é onde entra todo o meu conhecimento e a minha sabedoria. Sabe, irmãos, eu sou dentista, trabalho na área de cirurgia, estudo isso, faço cursos, trabalho com isso há alguns anos. Já pensou se no meio de uma cirurgia Jesus começasse a dizer assim: não é assim que faz não, você tem que abrir a de lá, é olhar bem. Irmão, num primeiro momento eu ia achar que isso é o capeta. Eu ia falar: mas como que não é assim? Se eu faço isso aqui há 15 anos desse jeito e dá muito certo, como que não é assim? E talvez o Espírito Santo falou: dá certo, mas pode dar melhor. Mas pode ser melhor. Eu posso otimizar o seu trabalho. Eu posso otimizar o seu tempo. Eu posso aumentar a sua paciência. Eu posso aumentar a sua medida de fé. E aquele homem sabia tudo que tinha que fazer, porque ele era pescador profissional e não pescou nada. Mas quando Jesus fala: vamos pescar, sabe onde eu quero chegar? Ele, irmãos, sabe, linha fina. Ele acreditando: eu vou, eu não vou. Esse cara, eu sei que ele é muito bom de palavra, prega igual ninguém prega. Tem 2.000 pessoas seguindo ele para todo lado, de milagre não tem outro igual. Mas será que ele entende de pesca? Ele obedece. E o Senhor fala para ele: lance as tuas redes aqui. E sabe o que diz a palavra, querido? Que Pedro respondeu: sob as tuas palavras lançarei as redes. Sob a tua
palavra eu lançarei as redes. Todo milagre que você poderá viver está condicionado a uma palavra. Se você não tem uma palavra, não tem milagre. Se você não tem algo liberado sobre a sua vida, não tem milagre. Sob a tua palavra. O que respaldava aquilo que Pedro ia fazer, o que financiava aquilo que Pedro ia fazer, o que dava realidade para aquilo ia acontecer, era a palavra do Senhor que sustenta os céus e a terra. E ele vai e obedece. E quando ele obedece, irmãos, é muito peixe que está vindo, meu filho. É muito peixe que está chegando. É muita provisão, é muita bênção, é muita alegria. É muita paz. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro olha para aquilo lá e fala assim, olha, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro falou, cara, tu é santo demais, meu Deus, tu é realmente o Filho de Deus, e eu sou um pecador. Sabe o que Pedro está fazendo, irmão? Pedro está fazendo assim, olha, ó, Pedro está fazendo assim, olha, foi joia demais. Era isso que eu precisava, Jesus. Agora eu estou crendo que tu és o Filho de Deus mesmo. Tudo o que eu precisava era um tanto desse de peixe. Com isso aí que encheu meus 2 barcos, eu posso ficar pelo menos um mês sem pescar. Vou fazer a feira. Vou vender para todos os restaurantes da região, em todas as feiras, vou levantar uma boa de uma grana. Vou tirar umas férias com a minha esposa, que eu já não tiro há um tempinho. Tá? E Pedro tinha esposa, irmão, porque ele tinha sogra. Quem tinha sogra tem esposa. Eu vou tirar umas férias com a minha sogra. Oh, pelo amor de Deus, não, com a sogra não. Ó, a minha está aqui hoje, não posso falar não. Vou tirar umas férias com a minha esposa. E vai estar tudo certo. Vou alimentar toda a aldeia. E vai ser muita bênção. Jesus, ó, valeu. Agora o Senhor aparta de mim, porque eu sou pecador e o Senhor é santo. Era tudo que eu precisava, valeu. O Senhor falou, valeu não, picareta, vem cá. Não é assim que funciona. O Senhor está dizendo, eu dei o que você precisava, para que você pudesse me dar o que eu preciso. Está entendendo? Onde nós estamos querendo chegar? Milagres servem, irmão, não é para a gente esbanjar. Milagres não servem para resolver a nossa vida. Milagres servem para te posicionar no seu chamado. Milagres servem para te posicionar no seu chamado. Pedro tinha um chamado. Qual era o seu chamado? Ele seria o quê? Pescador de robalo. Pescador de almas. E quando ele fala, pô, Jesus, joia, muito, muito bom. Era mais do que eu imaginei, era mais do que eu pensava. Isso aqui resolve a minha situação. Muito obrigado. Jesus falou, negativo, picareta. Isso tudo que foi levantado agora vai ficar aí, ó. E você vem e segue-me, porque eu te farei pescador de homens. Quer viver de milagre, irmão? Eu quero, mas todo milagre que você receber, anote, todo milagre que você receber, te levará a renunciar a mais um degrau na sua vida. Todo milagre do céu que está disponível para você, te leva a renunciar a mais um nível na sua vida. Não é recebendo as coisas de Deus e falando, poxa, vou lá na terça agradecer e passo a régua. Negativo. O Senhor está dizendo, isso foi só um momento da nossa história. Vem e siga-me. Agora, querido, nós estamos diante de uma outra situação. Nós estamos diante de uma situação aonde Jesus vem caminhando sobre as águas. E Pedro era o homem que Jesus dizia assim, olha Pedro, depois disso que fortaleceu a fé dele, o Senhor falava assim, vai lá, entra na cidade. Lá na cidade vai ter uma mulher, vai ter um homem carregando um cântaro de água. Você vai lá, procura esse homem, siga ele, ele vai te levar um burrinho. Você pega o burrinho e traz para mim, entrar em Jerusalém. Irmãos, homens não carregavam um cântaro de água, essa era a cultura. Achar um homem carregando um cântaro de água, irmãos, é a mesma coisa que você encontrar uma mosca albina.
encontrar uma coisa que não existe de forma nenhuma. Mas Pedro falou, olha, se ele falou que tem, é porque tem. E chegava lá, entrava na cidade, procurando, e encontrava quem? Um homem carregando um cântaro de água. Esse mesmo Pedro é aquele que quando eles entram em Cafarnaum, se não me engano é em Cafarnaum mesmo, eles entram, e quando entram todos os discípulos, chega alguém para ele e fala assim, ei, deixa eu te contar uma coisa. Ô Pedro, publicano chega para ele e fala, ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você e seu mestre não pagam imposto, não? Porque vocês entraram de boa aqui, passou seu mestre, que é Jesus, passou você, passou todos os discípulos, vocês se alojaram, mas ninguém pagou nada aqui, como é que é isso aí? Vocês não pagam? Não pagam imposto? E Pedro deve ter ficado pensando, né? Se eu falar que eu pago, eu estou frito, porque eu não tenho um centavo. Se eu falar que eu pago, eu tenho que pagar. Se eu falar que eu não pago, vai ficar ruim, vai ficar feio para a gente. Eu vou voltar lá em Jesus e pergunto para ele, afinal de contas, ele que está financiando a missão. É ele que financia a expedição. Que eles largaram tudo, irmão. Você está entendendo? Eles largaram tudo para seguir a Jesus. E eles estão entrando ali, por que só foi cobrado o imposto de Jesus e de Pedro? E dos outros? Não pagava? O que você acha que está acontecendo? Os teólogos. Só se pagava imposto aqueles que eram maiores de idade. A maioridade para os judeus, que levava eles a pagarem os impostos, era 30 anos. Somente Jesus, que já estava no seu ministério, e Pedro tinham mais de 30 anos. Os outros discípulos, que você vê aqueles velhos barbudos naquelas fotos assim nascer, é mentira. Todos os discípulos eram novos, tinham menos de 30. Todos os discípulos, acredita nisso? Aqueles barbão assim, parece, né, uma moçada de 60, 70, conversa. Todos os discípulos tinham menos de 30 anos. Eram meninos numa escola de milagres. E foi cobrado então imposto somente de quem? De Jesus, que tinha mais de 30, e de Pedro. E que imposto que era esse que eles estavam pagando? Que imposto? Era imposto de quê? Imposto de renda. Não era? Era o imposto, irmãos, de manutenção do templo. Nesse tempo, o templo que tinha lá não era mais aquele tabernáculo, né, lá do deserto, não era mais o templo de Salomão, era o templo de Herodes. E todo hebreu tinha que pagar as dracmas para a manutenção do templo. Quando eles entram, eles são cobrados. Quando eles são cobrados, Pedro vai até Jesus e fala, Jesus, estão cobrando nossa entrada, estão cobrando nossa moeda para a manutenção do templo. E Jesus chega e fala assim, Pedro, agora olha, irmão, você quer viver de milagre? Você viu o que aconteceu na pesca maravilhosa. Ele falou joia para Jesus. Jesus falou, joia não, picareta, vem cá. Aqui, sabe o que está acontecendo? Ele vai e apresenta o problema e fala, olha, cobraram o nosso imposto, nós estamos ilegais. E Jesus falou, Pedro, olhou bem nos olhos dele, colocou a sua mão nos ombros, olhou nos olhos e diga assim, Pedro, qual a tua atividade? O que você sabe fazer? Uai, Senhor, sou pescador, então pega a tua vara. Nós não temos rede aqui. Já pescou de vara alguma vez? Pedro falou, já. Pega a tua vara, tua maletinha, pega teu anzol aí e vá pescar. Você vai chegar lá e vai pescar. O primeiro peixe que você pegar virá carregado no peixe, virá embutido no peixe. Virá embutido no peixe todo o recurso que você precisa. Você vai tirar esse recurso. Agora vem o mais importante, você vai pagar, Pedro, por mim, e depois você vai pagar por ti. Quem que financia a obra, irmãos? Quem que financia o reino?
O Senhor, através de quem? De nós. Sabe o que o Senhor está falando nessa passagem? Você vai lá e leva a sua vara. Eu pergunto para você, irmão, qual é a sua vara? Qual é a sua vara? Todo homem, toda mulher tem que ter uma vara. A vara, irmãos, é a habilidade que você tem, é o que você sabe fazer. Se Pedro, querido, fosse um agricultor, ele não ia mandar Pedro pescar. Amém? Se Pedro fosse um plantador de batata, não é, Lucas? Ele ia falar, meu filho, pega umas batatas boas aí, uma semente, vai plantar batata, no bom sentido, né, irmão? Vai plantar batata, e naquela plantação vou trazer o seu recurso. Mas aqui, o que você sabe fazer? Sei pescar, então pega a tua vara lá. O que você sabe fazer, irmão? Tem tanta gente chorando aos pés do Senhor, querido, pedindo provisão, pedindo crescimento, pedindo prosperidade, mas não sabe nem, irmãos, lavar um carro. Você precisa saber fazer alguma coisa. Ainda que seja pipoca. Sabe fazer pipoca? Seja o melhor da cidade, irmão. Eu conheço pipoqueiro que começou com um carrinho de pipoca, fazendo pipoca. Hoje anda em caminhonete importada. Como assim, pastor? Tem mais de 50 carrinhos de pipoca na cidade inteira. Vendendo cada saquinho a 5 pila. É caro para chuchu, meu amigo. Comprou um saquinho hoje, foi R$10 de pipoca. Ele deve ter gastado 10 centavos para produzir o saquinho e vendeu por R$10. Quantos por cento tem nisso? Mas ele é o cara da pipoca, irmão. Ele é o cara da pipoca. Falou pipoca, você lembra do fulano, é o fulano pipoca. Falou em pipoca, lembrou do cara, porque é o cara da pipoca. Tem gente, querido, que vai romper na vida com aquilo que Deus deu. É pedreiro, é pintor, é cabeleireiro. Pensa num cara que vai cortar um cabelo e cobrar 100zinho. Que isso? Eu estou falando que tem gente que paga. Tem mulher aí que paga 200, irmão, 300. Estou falando para você. Porque o cara, aí as mulheres falam, mas não tem igual, porque ele é o cara. Ele é o cara, tem que ir nele, porque ele é o cara. Eu falei, vou ter que começar a cortar cabelo também. Largar esse trem de dentista. Mexer com cabelo que custa R$200. Mas o cara tem a vara, irmão. Tem a vara. O que você sabe fazer? Você faz o quê? Estou orando aí, estou orando para fazer o quê, irmão? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade, cara? O que você faz? Estou pensando ainda. Então vai pensando, irmão. O dia que você resolver, aí Deus vai te usar nela. Aí enquanto você está pensando, para que é que você serve, não tem como Deus fazer nada. Você vai ser sempre provido de alguma coisa. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, qual a sua profissão? Você faz o quê? Você tem que saber na bucha o que você faz, irmão. Você tem que saber qual é o seu chamado, para que você presta. Se você começar é porque você não faz, na verdade é nada. Ou então faz muitas coisas do mesmo tempo e também não vira nada. Você precisa parar num lugar e falar assim, esse é meu ramo, essa é a minha atividade, esse é o poço que eu vou cavar e vou achar água aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou achar água aqui em nome de Jesus. Seja jardineiro, pintor, irmão, meu jardineiro vai lá em casa. Sem brincadeira, ele trabalha lá, chega lá 8 horas da manhã, meio-dia está indo embora, R$300, 350. Eu falo, meu Deus, tem uma vaguinha aí não? Para nós pegar junto? R$300 numa manhã para cortar grama. Mas ele é bom, irmão. Ele é bom. Qual que é a vara que você tem? Qual que é a vara que você tem? Pedro falou, eu sei é pescar, então vai pescar. Aí, irmãos, quando você vai pescar, você tem que apresentar a sua vara. Sua vara tem que estar equilibrada, sua vara tem que estar calibrada. Sua vara tem que estar com o anzol bem ajustadinho, tem que ter uma boa isca. Isso fala da qualidade daquilo que você apresenta. Isso fala de quão bom você é, qual que é a isca que você está usando. Isso fala da apresentação do seu estabelecimento. Tem gente que monta uns lugares e o povo passa perto e fala, meu Deus, passa longe disso. Sabe, quão limpo, quão
arrumado, é o lugar onde você trabalha, é o lugar que você faz a sua coisa, é o seu anzol. Irmãos, está tudo pronto, posicionado. Deus, estou aqui, o Senhor me mandou, eu vim. Estou aqui, está a vara aqui, o anzol está aqui a isca, está tudo pronto. E agora? E agora, irmãos? Só tem um peixe em todo esse mar, capaz de trazer aquilo que você precisa nesse momento. E Deus faz assim, ó. E envia ele para você. Deus tira ele lá do Pacífico, irmão. Lá do Índico, lá do Atlântico. E Deus vai trazer um peixe, irmãos. O peixe é o paciente, é o cliente, é o negócio, é o que for que vai aparecer para você com o recurso que você está esperando. Com o recurso que você está precisando. Você já viu moeda dar em boca de peixe? Quem já viu? Se você já veio, vem aqui orar por mim, que eu estou precisando também disso. Você já viu? Só se for o peixe do Bradesco, né, da Caixa Econômica. Você já viu um peixe que tem dinheiro na boca, irmão? Jesus faz isso acontecer. Veio o peixe, ele abriu, tirou o dinheiro, mas o Senhor falou, peraí. Aí ele falou, beleza! Cara, que muito bom, vamos pagar o imposto. Jesus falou, peraí, picareta. Primeiro tu paga o imposto por mim. Primeiro tu financia o meu reino. Primeiro tu paga o que é devido ao Senhor, que as Escrituras e a palavra diz. Primeiro tu honra ao Senhor com as primícias dos teus bens e da tua renda. Depois é que você faz o seu. Mas, irmãos, o que eu quero falar para você? Pedro creu. Será que Jesus mandasse você ir ali no rio Beirabim, irmão, com um caniço, pescar um peixe, vai falar, ó, na boca dele, queridão, vai vir 100 mil reais. Quanto tempo você ia ficar lá insistindo? 100 mil, que conversa que é essa, rapaz? Custando a ver 100 reais? 100 reais é garopa, irmão, um peixe. É ou não é? É um peixe. Aí para acabar, irmãos, esse cara que andou em tudo isso está aqui nesse momento agora. Jesus impele eles, estão lá no meio do mar, sabe, o barco está quase afundando, uma tempestade danada. Essa região que eles estão, o mar da Galileia tinha muita tempestade. Dizem que nesse tempo, irmão, tinha onda de 6 metros de altura. Eu falei, isso é mar da Galileia ou é o Havaí? 6 metros de altura. E está lá o barco sendo açoitado pelas ondas, e está lá, aí Jesus vem. Irmãos, e a Bíblia diz categoricamente que eles ficaram assustados, desesperados. É um fantasma, pensa, 12 homens e um fantasma, dá até um filme, né? 12 homens e um fantasma. Pensa 12 homens desesperados, irmãos, por causa de alguém que vem no meio da tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quando ele para lá, Jesus fala, ei, não temam. Sou eu. Aí todo mundo ficou quietinho. E Pedro, irmão, Pedro sempre dava a resposta antes de qualquer pessoa. Fala, peraí então, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir aí. Sabe o que é mais interessante que eu quero que você entenda aqui, irmãos? O Senhor não diz para ele assim, cala a tua boca. O Senhor não diz para ele assim, para que tu quer vir aqui? Tu quer aparecer? O Senhor não diz assim, não, isso aqui é coisa só para Deus. Para homem assim, igual você, não dá conta, não. Não está na sua natureza, isso é só para a Trindade. É o Senhor mesmo. Deixa eu fazer aquilo que o Senhor faz. Deus como Pai fala, filho, tu pode fazer todas as coisas que estão embutidas em mim. Nas tuas mãos está a capacidade de fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Tu pode multiplicar os pães, tu pode multiplicar os peixes. Você pode abrir o mar, você pode caminhar sobre o mar. Mas como, pastor? Na minha cabeça, isso é impossível sim na sua cabeça. Mas não é a sua cabeça, irmãos, que rege o mundo espiritual, é a palavra de Deus. Como foi ministrado aqui, a cultura do céu, na cultura do reino dos céus, tudo isso é possível.
E o que me pegou aqui, quando o louvor estava ministrando e Deus me falando comigo essa palavra, é que Cristo fala assim, não fala para ele, larga de ser exibido, cara, larga de ser mané, para que tu quer andar sobre as águas? Eu estou vindo aqui na sua direção, daqui a alguns passos eu vou estar aí com você, para que você quer vir aqui? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque na medida de fé que você tenha, os milagres que você quiser fazer, Deus vai criar a condição para que seja feito. Na medida daquilo que você se dispõe a fazer e diz, Deus, eu creio na porção de fé que me foi dada e que foi trabalhada na minha vida, eu posso crer nisso. Pai, eu vou fazer, eu posso fazer. Deus vai falar, pode fazer, você pode fazer. Ele falou, se é tu, me manda ir então. E o Senhor falou, Pedro, venha. Meu Deus. E sabe o que Pedro fala? Aqui estava estudando isso também ali, puxei na minha Bíblia. No original, olha a mesma palavra da pesca maravilhosas. Sob a tua palavra, qual que era a palavra? Venha. Sob a tua palavra, então eu posso ir. Está entendendo isso? Como que ele andava sobre o mar? Debaixo de uma palavra. Se você tem palavra, irmãos, você pode andar sobre o mar. Aleluia. Você está entendendo isso? Amém. Se você tem palavra, irmãos, você pode estar acima da média. Se você tem palavra, seu tempo será otimizado. Se você tem palavra, sua mente será acelerada. Se você tem palavra, você consegue romper. Aí, irmãos, está certo que ele foi andando e... Irmãos, era tão profundo aquilo que ele estava vivendo, que ele falou, poxa, isso aqui é perigoso, hein? Dá uma olhada no tamanho dessas ondas. E tendo medo, afundou. Quando ele afunda, ele ergue os braços gritando. Isso também é muito tremendo. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Por quê? O que as pessoas pensam? Ele estava afogando. Não, irmão, ele não estava afogando. Se tinha um cara que nadava bem ali, era Pedro. Ele era o pescador profissional, lembra? Quando Jesus, lá no livro de João, chama eles, naquela última aparição de Jesus, e ele está lá no barco, ele pula nas águas e vai nadando, irmão, lá do barco até a praia. Tem isso na Bíblia. Quando ele grita, Senhor, socorre-me, ele não está pedindo socorro porque ele está bebendo água, se afogando, é porque ele está perdendo o milagre. Ele está saindo do nível que um dia ele conseguiu entrar. A minha pergunta para você é, querido, quando você começa a perder o nível espiritual que você está caminhando, você grita por socorro? Você pede, Deus, me ajuda, o que está acontecendo? No primeiro momento eu peço socorro pelo meu filho que está doente, eu peço socorro pela minha conta que eu tenho que pagar, eu peço socorro por aquilo que eu tenho que fazer, eu peço socorro. Você pede socorro, irmão, quando você, Deus, eu preciso de socorro. Por quê? Eu não sinto tua presença como antes. Eu não tenho a intimidade que eu tinha antes. Quando eu prego, minha palavra não flui mais como fluiu um dia. Quando eu canto, não se abre mais o céu como abriu um dia. Deus, socorre-me. Esse é o desespero que nós precisamos ter. Quando eu oro pelos enfermos, eles não são mais curados. Deus, socorre-me. Eu preciso da tua misericórdia, socorre-me. Eu estou saindo do ambiente do milagre. Eu estou saindo de um nível, de uma dimensão de intimidade, de graça, que um dia eu consegui entrar. Era isso que Pedro estava dizendo, me ajuda. E o Senhor foi lá antes que ele afundasse, pegou suas mãos, o trouxe de volta. E ele não voltou carregado, irmãos, ele voltou andando ao lado do Senhor Jesus. E agora, quando você pensa que aqueles que ficaram no barco ficaram olhando e falando, olha só esse cara, homem de pequena fé. Irmão, se Pedro foi de pequena fé, aqueles que ficaram no barco é de quanta fé? A gente olha para um cara que andou e afundou, e para aqueles que nem saíram. A maioria da igreja do Senhor Jesus é assim, irmãos, não sai do barco.
A maioria da igreja do Senhor Jesus sobre a terra não tem coragem, não tem entendimento, discernimento, revelação e atitudes proféticas para colocar os pés sobre as águas. E a declarar sobre uma ação de morte, retroceda. E a declarar sobre uma ação de homossexualismo, retroceda. E a declarar sobre uma situação de doença, de enfermidade, retroceda. Não interessa o que a ciência diz, não interessa o que o exame diz, não interessa o que as pessoas dizem, interessa o que a palavra diz. Pela palavra, segundo a tua palavra, eu ordeno: retroceda. A maioria da igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que têm coragem, irmãos, de andar sobre as águas, ainda que venham afundar, eles terão as suas próprias histórias. Eles contarão as suas próprias histórias. Eles contarão os seus testemunhos. Eles contarão as suas experiências. Aqueles que nunca saíram do barco sempre contarão as experiências dos outros. Aqueles que estão no barco sempre, sabe quem é o autor dessa história, irmão? Sabe quem apareceu nessa história? Jesus e Pedro. E sabe quem contou essa história para toda a eternidade? Os outros 11. Rapaz, você não conheceu Jesus, você também não conheceu Pedro. Aqueles que nunca saem do barco contarão os testemunhos, as expectativas. Querido, a gente vem aqui e se você vê, toda semana você vem, conta uma coisa que viu na internet. Poxa, você não viu um vídeo que eu recebi. Poxa, você não viu o que aconteceu lá na igreja nos Estados Unidos. Poxa, você não viu. Irmãos, eu quero saber o que aconteceu com você. O que aconteceu na sua vida hoje? O que aconteceu na sua vida esse ano? Qual foi o milagre que Deus moveu na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua cidade? O que você orou e rompeu? Nós precisamos parar de viver as experiências, os testemunhos sobrenaturais de outros, que um dia saíram do barco, pisaram nas águas e caminharam por elas, para contar as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, que nós vencemos, que nós passamos, por crer numa palavra de Deus e se mover por ela. Aleluia. Se mover por ela. Eu quero ler um texto aqui e nós vamos orar. Você é daqueles, querido, que está pisando nas águas, ou você está só no barco olhando? Não se esqueça mais disso. Quando você olhar para Jesus e falar: é tu mesmo, Deus, nessa situação, eu quero fazer também. E o Senhor vai falar: então venha, filho. Então venha, filho. Então venha, filho. Esterecasta mananda ras. Requendenia mandará labastou que amarras. Te louvo, Jesus. Não vou ler o texto não, vou falar isso aqui para você. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que foi dado a nós uma medida de fé. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, à sua esquerda, à sua direita, você vai pensar: eu tenho mais fé que ela ou ela tem mais fé que eu? Ela tem mais fé ou eu tenho mais fé? Quem pode responder isso? Se você olhar para a pessoa que está ao seu lado, você acha que você tem mais fé ou menos, ou é igual à sua fé? Quem que você acha? Não julga o irmão não, julga você. Ah, pastor, eu não sei. Eu também não sei, irmão. Mas a Bíblia diz que uma medida de fé foi dada a todos os filhos de Deus. Uma medida, a mesma medida. Eu não sei se é 10%. Não sei se é 20%, não sei se é 5%, não sei se é 30%, se é 50%, mas o Senhor pegou uma mesma porcentagem daquilo que é chamado fé. Para que você entenda, pegou uma mesma porcentagem, uma mesma quantidade de um mesmo produto.
É como se tivesse pegado 100 gramas de sementes de feijão e dado para cada um de vós as mesmas 100 gramas. 100 gramas para Dayana, 100 gramas para o Uri, deu 100 gramas para todo mundo. Se a gente perguntar aqui, quem tem mais feijão aqui? Todo mundo tem igual. Nós acabamos de receber 100 gramas, todos têm 100 gramas, medido, contado. Só que a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que várias vezes o Senhor falou isso. Quando o Senhor desafiou os seus discípulos a crerem, quando foi levado um menino endemoniado para que ele pudesse libertar, para que os discípulos pudessem libertar aquela criança, e os discípulos não conseguiram. E chega Jesus no meio de uma confusão, e Jesus fala, traz a criança aqui, traz o menino aqui. Jesus ordena. Muitas vezes Jesus, querido, não botou a mão, não ungiu, não fez nada. Jesus apenas olhou, Jesus apenas falou. Em outras ocasiões Jesus falou assim, olha, é o seguinte, vai lá e toma um banho no lago, se lava no poço. A pessoa ia e ficava curada. Diante de tanta autoridade. Aí os discípulos chegavam e diziam assim, olha, Jesus, por que o Senhor consegue e a gente não? Por que o Senhor consegue e a gente não? E Jesus falou assim, olha, aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, está entendendo? Poderá ordenar esse monte que saia daqui e se lance lá. E ele vai obedecer. Querido, recastomiandarás. Pai, eu quebro, Deus, toda ação capitalista. Eu quebro, Pai, todo posicionamento ocidental que temos. Eu quebro, Deus, eu quebro, Pai, todo o governo da mente, Pai, humanista que nós temos, para trazer o entendimento da Tua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Quando alguém de nós vai crer que se ordenar uma montanha sair daqui vai passar para lá, irmãos? Eu quero dizer, querido, eu não consigo crer nisso ainda, e acho que nenhum de vocês também não. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha fé, então desculpe, querido, pode ser que você creia, eu não dou conta ainda não. Sabe por quê, irmãos? Uma montanha é muita coisa. Eu conheço lá no Rio de Janeiro, Corcovado, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, é muita coisa. Né, Marquinhos? Para a gente orar e mandar sair, não, sai da minha frente, vai para lá. Mas, irmãos, ou eu confio nessa palavra, ou então eu largo de vir nessa igreja, ou em qualquer outra. Ou eu confio nessa palavra, irmãos, ou eu largo de seguir a fé que eu sirvo. Isso é caminhar em milagres. Nós falamos aqui do último capítulo de Marcos, quando ele diz, olha, ide agora por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome falarão em novas línguas. Tomarão coisas envenenadas e não vão morrer. Pisarão em cobras, serpentes e escorpiões, não vão fazer a você mal nenhum. Os milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Só existe milagre onde existe aqueles que creem. Se não existe quem crê, não existe milagre. Se não tem alguém que ore para que o morto ressuscite, nunca ele vai ressuscitar sozinho. Precisa ter alguém que fale, eu creio e eu vou orar para que esse morto ressuscite. Eu creio e eu vou orar para esse cadeirante que entrou nessa igreja hoje, fique de pé em nome de Jesus. Eu creio. Sabe qual que é a nossa ação, irmãos? Quando nós estamos com dor de cabeça, indisposto, nós ficamos em casa. Em vez de vir para casa, para o hospital, para o lugar de libertação, e falar, minha fé não é suficiente, pelo amor de Deus, alguém nesse lugar, ore por mim. Interceda pela minha vida, pela minha cabeça, pela minha enfermidade, eu preciso ser curado. E é nesse lugar que isso acontece, irmãos. Eu fui buscar meu filho na escola esses dias, e a professora dele me contou uma coisa, irmãos. Meus olhos encheram d'água, eu dei glória a Jesus, agradeci ao Senhor. Ele estava com dor de barriga na escola, sentindo muito mal, com a barriga doendo, e a professora falou, nós vamos pegar um remédio, nós vamos te dar um remedinho, Heitor. Ele falou, não, eu não quero remédio, liga para o meu pai, ele precisa orar por mim. Liga para o meu pai, ele vai orar por mim, minha barriga vai parar de doer. Essa geração, irmãos, precisa aprender a crescer acreditando o que é um Deus de milagres.
Eu conheço uma família que o pai não tinha nada, que os filhos crescendo, irmãos, orando em cima de bolacha, pacote de bolacha vazio. Que as crianças cresceram orando em cima de copinho de Danone vazio. Pai, a gente quer isso, mas o pai não tem dinheiro para comprar isso. Vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar. Peça ao Senhor que você quer um Danone, Deus irá nos suprir. E oravam em cima daquilo, e 2 horas depois alguém batia na porta e trazia uma compra do mês inteira. Pessoas que foram forjadas debaixo de fé, debaixo de milagres, de crer naquilo que estavam fazendo. Lembra das 100 gramas que você recebeu de feijão, que é a medida de fé que todo mundo recebeu igual? Quando Jesus chega para esse homem, essa criança endemoniada, os discípulos não conseguem fazer nada por ela. Jesus chega, ora, aquela criança é liberta, os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? E Jesus fala, olha, se tiver fé como um grão de mostarda, vocês podem fazer isso, vocês ainda não têm fé. Agora eu pergunto para você, irmãos, como é um grão de mostarda? Quem conhece grão de mostarda aqui? Quem já viu? É um grandão, não é? Aquele bem grandão. Grão de mostarda, querido, é o menor grão que existe. Quem já viu semente de banana? Já viu? Caroço de banana. Você já mordeu a banana e no meio tem aquelas pontinhas pretas? Aquilo é a semente da banana. O grão de mostarda é 10 vezes menor que a semente de uma banana. Então o nosso pensamento capitalista é, peraí, então se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é aquela assim, eu posso falar para esse monte sair daqui e para ali? Aí que confundiu tudo mesmo, pastor. Aí que embananou minha cabeça. Porque se para mandar uma montanha sair do lugar já era difícil de eu acreditar, dizendo que com uma fé como um grão de mostarda, bem pequenininho, eu posso fazer isso. Não, querido. A pessoa que está do seu lado não tem a fé que você tem. Todos nós aqui estamos em níveis de fé diferentes. Porque o Senhor deu uma porção para cada um. 100 gramas para você, 100 gramas para você, 100 gramas para você. E falou assim, olha, a fé deve ser cultivada. A fé é um exercício, como um músculo, que você vai malhando e vai crescendo. Você vai exercitar, você vai trabalhar 100 gramas para ver no que você consegue produzir com a sua fé. Alguns pegaram esses 100 gramas e colocaram na gaveta e até hoje está com elas lá. Alguns pegaram 100 gramas, fizeram 200, 300, 1000 quilos, 1 tonelada de feijão. Assim é cada um de nós com a fé que nós recebemos. Essa passagem não diz se você tiver fé do tamanho de um grão. Diz se você tiver fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como. E o que é como? A Bíblia também diz, em Lucas, se eu não me engano, que a semente da mostarda, o grão de mostarda é o menor, mas que quando ele é plantado, ele começa a produzir frutos. E ele produz uma árvore que é a maior de todas as hortaliças. Você está entendendo? No qual os ninhos do céu, as aves do céu, vêm fazer nela os seus ninhos e abrigar-se em suas sombras. A menor da semente dá origem à maior de todas as hortaliças, no qual as aves do céu podem nela fazer os seus ninhos e se abrigar na sua sombra. Sabe o que Deus estava falando? Se você tiver o fé como um grão de mostarda, que é dado para você numa medida pequena, mas que pelo exercício você faz dela ser muito grande, você pode ordenar esse monte e sair daqui para lá. Jesus estava falando para aqueles discípulos, eu exercitei a minha medida. Eu investi na minha medida. Eu trabalhei a minha medida. E por isso, ela é grande. Aquilo que foi dado para você, querido, quando você aceitou a Jesus, quando você veio numa igreja, quando você disse sim, quando você recebeu Jesus como seu Senhor, você recebeu uma medida de fé.
Mas grande maioria da igreja passa toda a sua vida com aquela medida de fé que está guardada numa gavetinha. Mas o Senhor te chama hoje, querido, a crer nos milagres. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje a exercitar essa medida, a pegar aquilo que foi te dado, querido, e a produzir, a te dar aquilo que foi te dado e a se mover em cima disso, de forma que aquela menorzinha de todas as sementes se torne a maior das hortaliças, se torne algo grande para você, de forma que você consiga sair do barco e dizer: é a minha vez, hoje eu que vou andar. De forma que amanhã você consiga falar: pastor, eu tenho um testemunho. O milagre está na minha vida, pastor, algo sobrenatural aconteceu. Pastor, eu orei, o morto ressuscitou. Pastor, o enfermo estava doente, eu orei, ele foi curado. Pastor, um paralítico do meu trabalho está andando. Pastor, eu estou andando sobre as águas. Eu peguei aquela medida de fé guardada na caixinha de sapato, no fundo do armário, e eu investi nisso. E isso cresceu na minha vida. Esse é o tempo, irmãos. Fica de pé em nome de Jesus.